Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Com muita alegria eu vos cumprimento nesta segunda-feira com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 16 de janeiro de 2023. Porção diária deste dia tem como título Propriedade Particular, baseado no texto bíblico de Mateus capítulo 17 e o versículo 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Neste texto que acabamos de ler, foi no dia em que o Senhor Jesus se transfigurou diante dos seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E é um momento épico do ministério, eu digo, desses 3 apóstolos, sem sombra de dúvida. Um momento extraordinário, aonde eles têm a experiência de contemplar diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Uma visão maravilhosa. O próprio Senhor Jesus, no final desse contexto, ele nos diz que era uma visão. Isso era para comprovar para os seus discípulos a presença de Moisés e Elias ali. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas do Antigo Testamento, o qual estes testificaram da pessoa de Jesus Cristo. Esta era a intenção real da visão. Mas, quando chegamos no versículo 4, nós observamos a proposta de Pedro. Qual era? Construir uma tenda, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E eles 3, Pedro, Tiago e João, ficaria por ali, nessa dimensão espiritual, transitando entre a tenda do Senhor, a tenda de Moisés e a tenda de Elias. Então esta era a intenção da proposta de Pedro. Mas de 12 apóstolos, apenas 3 estavam ali. Da família de cada um deles, de Pedro, de Tiago e de João, apenas eles 3 estavam ali. E os demais, aonde estavam? Só que, nesse momento, Pedro não pensa nos demais apóstolos, Pedro não pensa nos seus familiares, que não estavam desfrutando daquela dimensão espiritual que eles estavam vivendo. E aqui eu chamo a tua atenção, meu irmão, minha irmã, porque Pedro estava fazendo aqui do evangelho a sua propriedade particular. Ninguém mais entra, é só nós. Nós vivendo esta visão, nós vivendo esta atmosfera gloriosa, está bom demais. Pedro, mas e a sua família? Não sei, deixa eles lá. Pedro, e os demais apóstolos que estão lá embaixo? Não sei, deixa eles lá. Eu vivendo essa experiência extraordinária, e eu não quero mais sair daqui. Por um lado, nós entendemos, eu até imagino, que foi muito glorioso. Primeiro, a presença do Senhor Jesus transfigurado diante da face deles. Na visão, Elias e Moisés. Mas tinha muita gente que também poderia participar daquela experiência gloriosa. Mas na visão de Pedro, eles passariam o resto da vida naquele lugar, naquela dimensão espiritual. E eu quero dizer para ti neste dia, será que nós não estamos com a mesma intenção de Pedro? Fazemos do evangelho a nossa propriedade particular? Aí você diz, mas como assim? Quando eu não estou disposto a incluir mais pessoas no evangelho, buscar mais pessoas para viver essa atmosfera espiritual que eu vivo, esta alegria que eu desfruto, esta paz da minha alma que eu vivo, é porque eu estou igual Pedro, construindo a minha tenda e vivendo nela com o Senhor. E a placa na entrada, propriedade particular, proibido entrada. Dessa forma é a realidade dos nossos dias atuais, em que muitos crentes estão vivendo. Mas hoje eu quero te convidar a quebrar essa placa, a destruir esse termo de propriedade particular e saber que o evangelho está aberto a todos
quantos aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Não é só para mim, não é só para minha família, não é só para os meus, não, é para todos e todos que quiserem. Por isso, não existe uma placa que impede a entrada, seja de quem for, ao Evangelho de Jesus Cristo. Venha, e eu e você que já recebemos a revelação, vamos até eles e lançamos os convites. Quem sabe se Pedro tivesse dito diferente: Senhor, isso aqui está muito bom, vamos buscar os demais, eles também precisam ver o que estamos vendo. Não foi esta. A preocupação de Pedro era tão exclusivista que só ele queria viver esta atmosfera espiritual tão gloriosa. Eu quero orar com você e por você neste momento. Senhor Deus meu, em nome de Jesus, o seu único filho, eu estou aqui para te pedir a tua ajuda, Senhor. Não permita que sejamos tão negligentes a uma tão grande salvação, ao ponto de nós não compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, que nós não tomamos posse do Evangelho, que nós jamais venhamos querer administrar o Evangelho, que jamais, Senhor, nós venhamos fazer do Evangelho a nossa propriedade particular, mas que nós possamos saber que é uma porteira aberta para todos quantos quiserem vir, estão convidados. Nos ajuda a levar o Evangelho aos confins da terra. Seja, pois, conosco. Abençoa nosso dia, nossa semana, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.